Agora chegamos no momento em que seremos alimentados com a Santa Palavra de Deus. E eu convido você para abrir comigo as Santas Escrituras, lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Convido a igreja a que se coloque de pé. Esse é o nosso quarto Conexão com Deus Central na Unida, e ele vai durar muito tempo para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bênção maravilhosa, que cada um de nós seja encontrado pelo Senhor e pela sua palavra nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, darei leitura a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oremos ao Senhor, irmãos e irmãs. Pai, nós já estamos aqui nessa noite, neste lugar, te exaltando com todo o nosso coração. E nós te bendizemos, Deus, pela grande salvação que tu nos deste no teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, Pai, ainda que tenhamos essa salvação tão maravilhosa, Deus, nós estamos num mundo de lutas e batalhas, e por causa, Deus, da nossa falibilidade, às vezes incredulidade, ó Deus, ó Pai, fraqueza mesmo, nós muitas vezes tiramos os olhos do nosso Salvador, e olhamos para as circunstâncias, Deus, ó Pai, e olhamos para tudo aquilo que nos atribula, Deus, ó Pai, e o nosso coração se entristece. Muitos de nós, Deus, ó Pai, gemem de tanto sofrer que nem conseguem dormir à noite. Mas, Pai, nessa noite que a Tua Palavra venha trazer consolo aos nossos corações, que a Tua Palavra venha encher de paz o nosso ser, e que a Tua Palavra, Deus, nos leve a entender que nada na nossa vida acontece por acaso. Ó Deus, que no Senhor nem nosso trabalho, nem nosso sofrimento é vão, mas o Senhor tem propósitos para a nossa vida. Deus, eu não sei quem está angustiado aqui hoje, quem está sofrendo uma grande luta, quem padece de uma crise relacional, ou de uma enfermidade, ou de uma depressão profunda, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir que o Senhor, então, semeie a Tua Palavra nos nossos corações, e sopre da Tua vida no nosso ser, para que, cheios da Tua Palavra e do Teu Espírito, sejamos aprovados na escola do sofrimento. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, no ano de 2015 eu recebi um vídeo entregue a mim por um amigo que mostrava algo que o Estado Islâmico estava fazendo no Iraque. Um grupo de soldados do Estado Islâmico começou a gritar e tomaram um jovem cristão e começaram a golpeá-lo. E no vídeo que me mandaram, então, colocaram um capuz na sua cabeça e o ajoelharam. E de repente, então, um soldado do Estado Islâmico levantou a sua adaga e de uma decepada só, cortou a cabeça daquele jovem cristão. Cabeça para um lado, corpo para o outro. E eles gritavam numa loucura e frenesi por haver assassinado alguém que temia o Senhor Jesus. O homem que escreveu essa carta para mim e para você passou pela mesma situação. Nos arredores da cidade de Roma, por mandato de Nero,
Paulo teve a sua cabeça cortada, amados irmãos, por ser fiel missionário e pregador do Evangelho de Jesus. E esse homem que escreve essa carta, que deu sua vida por Cristo Jesus, quando escreve essa carta, essa é sua penúltima carta, já está, amado amigo e irmão, encarcerado e sabendo que o fim de sua vida se aproxima. Ele quer se encontrar com o Senhor Jesus e ele sabe que é um privilégio dedicar a sua vida por amor do seu Senhor. Mas mesmo, amados irmãos, sabendo que se aproxima a hora de se encontrar com Cristo Jesus, Paulo, como um pastor de almas, sofre muito com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi plantada em sua segunda viagem missionária. Num verdadeiro avivamento espiritual, amados irmãos, Paulo ganhou centenas de almas ali. Ele fica mais ou menos 1 ano e meio naquela cidade. Mas a igreja de Corinto é uma igreja que dá muito trabalho para o apóstolo Paulo. Ela tem sérios problemas litúrgicos, ela tem sérios problemas doutrinários, e em ambas as cartas, irmãos, ela não respeita Paulo como pastor. Ela prefere investir em missionários, em mercenários, não em missionários. Missionários estava até bom, né? Ela prefere investir em mercenários. Ela prefere levantar homens que pregam filosofia grega. Ela se encanta com oradores humanos e rejeita o pastor que Deus mandou plantar a igreja e tanto abençoava a vida daquela igreja. E Paulo, nessa carta, queridos irmãos e irmãs, em diversas circunstâncias, ele mostra que é um apóstolo como foram os outros 12. Ele mostra, amado irmão, até na outra carta, que trabalhou mais do que todos os outros, que ele não era menos apóstolo do que os 12 que estiveram com Cristo Jesus, e que a igreja de Corinto tinha que respeitá-lo como apóstolo que plantou aquela igreja. E, amado irmão, a situação chega a tal ponto que Paulo, beirando a loucura, amados irmãos, no início do capítulo 12, começa a contar para eles o que Deus tem feito na vida dele, para que eles entendam que aquele homem é um apóstolo enviado pelo Senhor. Ele conta, amados irmãos, que há 14 anos atrás, um homem, falando de si mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não sabia se foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. Ele não sabe se Deus tirou o seu espírito e levou ao céu, ou se Deus o levou no corpo com o espírito ao céu. Mas ele viu, amados irmãos, coisas gloriosas demais. Ele diz que ouviu palavras inefáveis, ou seja, que não é lícito ao homem referir. Irmãos, somente João e Paulo tiveram essa experiência, segundo nos indica o Novo Testamento. João foi quando Deus revelou a ele o Apocalipse. E Paulo, amado amigo e irmão, nessa circunstância em que narra aqui. Então ele diz que viu coisas gloriosas, e até aquele tempo ninguém tinha tido uma experiência tal com Deus, a ponto de ser levado ao terceiro céu, ver o Senhor Jesus, experimentar coisas gloriosas que eu e você receberemos quando estivermos com Cristo, no fim de todas as coisas. Mas aí ele vai nos contar, amado irmão, que para que ele não se exaltasse muito com tudo que aprendeu, o Senhor colocou nele um espinho na carne. Nós não sabemos, irmãos, o que é esse espinho na carne. Alguns autores querem dizer que é a perseguição dos judeus. Outros autores, amados amigos e irmãos, querem dizer que é o problema de cegueira que afetou Paulo, e por isso ele já no final da sua vida escrevia com grandes letras por causa das malárias que pegou na sua primeira viagem missionária, amado amigo e irmão. Alguns, amados irmãos, fazem conjecturas, mas ele não explica o que é. E eu louvo a Deus, amado irmão, porque o texto não diz o que é. Sabe por quê? Porque isso aqui se aplica então a todo tipo de sofrimento e angústia que eu e você sofremos. É importante que você perceba que quando o texto fala de espinho na carne, você acha que às vezes é o espinho de uma roseira. Não é nada disso. A palavra usada para espinho no grego, amado irmão, é estaca. Imagina uma estaca talvez no mínimo desse tamanho aqui, pontiaguda. E Paulo diz que o seu sofrimento é como se a estaca ali tivesse sido fincada na carne. Imagine, amado irmão, que uma arma, uma lança de madeira seja fincada em você. Está ali fincado e você sangrando com dor e não pode fazer nada a respeito. É um sofrimento intenso, é um sofrimento imenso, é um sofrimento complicadíssimo, amado amigo e irmão, a ponto de levá-lo a buscar o Senhor. Mas desse sofrimento, amado amigo e irmão, que passa o apóstolo, o Senhor tem lições maravilhosas para a vida dele, mas não só para a vida dele, para mim e para a sua. Eu não sei, amado irmão, se você hoje no sentido existencial tem uma estaca fincada na sua carne.
Eu não sei se você tem uma enfermidade pela qual você tem pedido a Deus por cura e não recebe cura, e isso angustia seu coração. Eu não sei se você vive uma crise relacional na qual você pediu a Deus solução, mas o Senhor não deu a resposta que você queria, e você está sofrendo imensamente, se perguntando: Deus, por que o Senhor não me responde? Eu não sei se você anda passando por uma grande escassez, amado irmão, e você ora e parece que os céus estão fechados para você. Mas preste atenção, nunca se esqueça que o seu Deus é soberano, que Ele deu Cristo Jesus na cruz para te salvar. E se Ele te matriculou na escola do sofrimento, amado amigo e irmão, é porque Ele tem um projeto maravilhoso na sua vida. E Ele não quer te deixar ir para sempre. Então minha oração em nome de Jesus é que você aprenda logo. Abra hoje as janelas da mente, escancare os portões do coração. Acorde, não durma. Deus está falando com você. E se você está matriculado na escola do sofrimento, a minha oração é que você seja aprovado hoje, em nome de Jesus. Amém? O texto nos apresenta a escola do sofrimento. A primeira verdade que o texto nos diz, irmãos e irmãs, é que a escola do sofrimento é a escola da humildade. A escola do sofrimento é a escola da humildade. Vamos ler, irmãos, versículo de número 7. Versículo de número 7. Leiamos todos juntos esse versículo precioso da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse, todos comigo, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, nós temos que ouvir muito bem o que o apóstolo está falando aqui. E eu convido você que fique comigo no texto. Paulo diz aqui, amado irmão, para que ele não se ensoberbecesse. A palavra no grego aqui, usada para ensoberbecer, pode ser literalmente traduzido como alguém hiperinchado de ar, né? Hiperinflado, ou seja, para que eu não me inflasse demais. A ideia de Paulo é essa: para que eu não me achasse superior a todos os homens, para que eu não me colocasse num nível superior, diz o texto, eu não me ensoberbecesse com a grandeza. E grandeza aqui, amado irmão, no original, é muito intensificado, porque a palavra no grego usada para grandeza, que é a nossa palavra hipérbole. Então, para que eu não ficasse inflado demais com hipérbole e revelação aqui, amado irmão, é a palavra apocalipse. Certo? Então ele diz, para que eu então não me inchasse demais com a hipérbole do apocalipse que eu vi de parte de Deus, foi-me posto. E esse verbo posto, no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, a ideia do verbo aqui é que me foi dado. É como se fosse quase um presente, amado amigo e irmão. Então, para que eu não me inflasse, certo? Com a hipérbole do grande apocalipse que eu vi, Deus me deu um grande presente. Que presente, hein? Talvez você diria presente de grego. Não, presente de Deus mesmo. Louvado seja o Senhor por isso. Diz o texto, foi-me dado um espinho, uma estaca na carne. E aí Paulo diz que essa estaca é mensageiro de Satanás. É impressionante, amado irmão, que quando Deus quer realizar os seus propósitos, Deus usa, amado irmão, até o inimigo das nossas almas para realizar o seu propósito soberano. Lutero dizia muito bem, amado irmão, que Satanás nunca se iguala a Deus. Nunca pense, amado irmão, no seu sofrimento, que Satanás tem o mesmo poder que o Senhor. Lutero dizia, amado irmão, e ele está muito certo nisso, que Satanás é o cachorro na corrente de Deus. E quando o Senhor fala, pega Rex, Rex sai pronto para pegar. Mas quando o Senhor fala, deita Rex, ele sai caindo, vai deitar lá no cantinho. Então, meu irmão, Deus permite aqui um mensageiro de Satanás na vida do seu apóstolo mais usado. E o que esse embaixador do inferno, lembra Paulo, faz com Paulo? Para me esbofetear. E quando você olha aqui esbofetear, alguém aqui já levou alguma bofetada? Não precisa levantar a mão. Mas imagina aqui, ó, pá, uma bofetada é ruim, não é? Mas talvez uma bofetada de leve, assim, que as meninas quando discutem dão umas nas outras, né? Mas a palavra usada aqui no original não é bofetada. É literalmente, amado irmão, murro de mão fechada. A ideia da palavra é essa, esbofetear, foi traduzido como esbofetear. Então, ele me mandou um mensageiro de Satanás para me golpear. Pá! Imagine Paulo levantando de manhã, bom dia Paulo, bom dia, chegou o mensageiro de Satanás, toma, puf, né? Depois, pá!
entendeu? Na hora do almoço, pá, depois na hora da janta, pá. Paulo, amados irmãos, levava murros na cara todos os dias, por causa do seu espinho na carne. E ele repete a mesma palavra grega do início, com o propósito a fim de que eu não fique inchado demais, a fim de que eu não me exalte. Amado amigo e irmão, eu e você precisamos entender que a escola do sofrimento é a escola da humildade. O Senhor nos matricula nessa escola para que a soberba não domine a nossa vida, para que nós não nos achemos melhores do que os nossos irmãos. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, para que você não fique soberbo, como o inimigo das nossas almas ficou e caiu sem retorno, amado irmão, sem volta, sem possibilidade de arrependimento. O Senhor te ama tanto para te livrar da tua própria soberba, que Ele te visita com a bênção do sofrimento. E ela muitas vezes parece que você está sendo desmurrado pelo próprio inimigo na sua face. Parece que tem uma estaca fincada dentro de você. Você não consegue, amado amigo e irmão, dimensionar o tamanho da sua dor. Mas há um Deus soberano por trás de toda essa circunstância. E Ele te ama tanto, e Ele te ama tanto, e Ele sabe que o melhor para você é ser humilde, como Cristo Jesus foi. Então Ele te coloca nessa circunstância e te visita e te leva para a escola do sofrimento, a fim de que você não se exalte. Amado amigo e irmão, hoje eu li sobre a história de um pastor de jovens em outro país das Américas, amados irmãos. Eu li essa história, que pastoreava uma igreja de teologia liberal, infelizmente. E aquele pastor de jovens conta nos seus escritos, amado amigo e irmão, que ele estava pastoreando numa igreja liberal, mas ele tinha uma fé evangélica muito firme. E ele então começou a discipular os jovens daquela igreja, um grupo de jovens para serem a liderança da próxima geração. E havia um jovem ali cujo curso universitário demandava dele muito tempo. Ele tinha 2 cursos universitários, o pai muito rico, gastava muito dinheiro. E aquele jovem só tinha oportunidade de usar uma noite por semana. E aí o pastor começou a usar a noite daquele jovem para discipulá-lo nas escrituras, mas ele não tinha nenhuma outra noite para se divertir. E um dia o pai dele, que era oficial daquela igreja liberal, disse: você não tem que ir para o discipulado com o pastor, você tem que ir para a balada. E aí ele foi para a balada e o pastor foi cobrá-lo, e ele disse: pastor, meu pai me mandou ir para a balada. E o pastor então foi procurar aquele oficial daquela igreja, dizendo: meu irmão, eu estou tentando discipular seu filho nos caminhos do Senhor, mas ele me disse que você o proibiu de vir para o discipulado e ir para a balada. E ele disse: pastor, é sim, ele estuda muito, só fica carregando pedra, ele tem que se divertir algum dia, então é melhor ele ir para a balada. E o Senhor manda na igreja manda o Senhor, na minha casa mando eu. E o pastor, nos escritos que li, disse, amado amigo e irmão, aquele homem: eu lavo as minhas mãos. Depois de 2 anos, amado amigo e irmão, o filho daquele homem saiu da igreja, se envolveu com drogas, começou a se prostituir com moças que não eram do Senhor. E de repente então, amado amigo e irmão, aquele irmão procurou o pastor e disse: pastor, salve meu filho. O Senhor é responsável por salvá-lo. E o pastor disse a ele: você se lembra, 2 anos atrás, quando eu quis discipular seu filho? Eu não sou responsável, o responsável é você. Que tragédia, amado amigo e irmão, que alguém precise ser disciplinado desse jeito, para poder se humilhar e aprender a se portar diante do Senhor. Preste atenção, o grande Agostinho de Hipona, um dos maiores filósofos da história da humanidade, era professor de retórica antes de se converter. E perguntaram a ele: Agostinho, qual é a primeira regra para uma excelente oratória? Ele disse: elocução. Mas qual é uma segunda regra se você quer ser um excelente orador? E ele disse: elocução. Mas qual será a terceira regra se você quer ser um grande comunicador, um grande orador? E ele disse: elocução. Mas aí ele respondeu: mas se você me perguntar qual é a primeira regra para ser bem sucedido na vida cristã, eu direi a você: humildade.
Mas se você quiser saber a segunda regra, eu te conto, para que você seja bem sucedido como um crente: humildade. Mas se você quer ser uma bênção nesse mundo, a terceira regra para que você seja um cristão que abençoa a todos é humildade. Meu querido amigo e irmão, você precisa se humilhar em alguma coisa na sua vida? Você se acha bom? Você se acha melhor do que os outros? Do que você precisa descer do salto? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas Ele exalta o humilde. Então, meu querido amigo e irmão, se você tem problema de soberba no seu coração, peça hoje perdão ao Senhor e se humilhe logo diante da sua presença, porque se você é de Cristo Jesus, Deus te ama tanto que não vai deixar você numa atitude soberba, mas Ele vai te quebrar, vai te humilhar, vai te moldar para que você seja mais parecido com Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos dê um coração humilde em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que nós nos humilhemos na presença do Senhor. Só passa na escola do sofrimento aquele que passa na prova da humildade. Que Deus te visite com a bênção da humildade, que você se humilhe na presença de Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha passado na primeira prova. Mas continuemos na escola do sofrimento. A escola do sofrimento é a escola da humildade, mas a escola do sofrimento é a escola da dependência. A escola do sofrimento é a escola da humildade, mas a escola do sofrimento é a escola da dependência. Olhe comigo para o texto. Eu lerei, amados irmãos, o versículo de número 8 e vocês lerão o versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Amado amigo e irmão, a escola do sofrimento é a escola da dependência. Deus nos coloca no sofrimento para que nós aprendamos a depender dEle. E Paulo nos conta, amado irmão, que ainda que seja apóstolo e queira depender de Deus, ainda que ele seja 1000 vezes mais consagrado do que eu e você, ninguém gosta de ficar na escola do sofrimento. E ele então vai falar com o Senhor. E ele conta para nós que orou ao Senhor. Ele diz aqui no versículo 8: por causa dessa dor terrível, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Você precisa, irmão, entender muito bem o que significa aqui o verbo pedir, porque eu e você imaginamos Paulo talvez numa oração: Senhor, me livra, me ajuda, outra vez de joelho. Pode ter sido assim, mas o verbo, amado irmão, usado aqui para pedir, também é traduzido por interceder e consolar. O substantivo relacionado com esse verbo no Novo Testamento é o substantivo dado ao Espírito Santo, que é chamado de Consolador, amado amigo e irmão. Esse verbo aqui significa literalmente colocar-se ao lado de. Paulo está dizendo o seguinte: numa conversa íntima e pessoal, provavelmente pode ter acontecido, eu sentei do lado do Senhor, na minha intimidade com Ele, eu bati um papo com Ele: Senhor, o Senhor me ama tanto, o Senhor tem me abençoado tanto, o Senhor não está dando para aguentar esse negócio, tire isso de mim. E ele pediu uma vez, irmão Jesus, nada. E ele então nesse momento ao lado clamou ao Senhor Jesus, nada. E ele pediu 3ª vez e o Senhor não respondeu. E aí então na 3ª vez, depois do pedido dele, o Senhor diz a ele: Paulo, meu filho, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amado amigo e irmão, só vai depender de Deus aquele que entende que é fraco. Preste atenção: se você não ora, se você não tem tempo com Deus, nem um tempo no seu dia, talvez é porque você seja confiado demais em si mesmo. Ou talvez as coisas estão muito boas para você, e você não tem coragem de dizer isso. Mas na prática, se você não ora, você está dizendo: eu vivo pela força do meu próprio braço. Só vai entrar na escola da dependência por meio do sofrimento aquele que entende que é fraco. Irmãos, nós precisamos, quando observarmos e lermos a Bíblia, prestar atenção, amados irmãos, nas repetições. Deus usou os judeus para escreverem as escrituras, a maioria deles. E judeus, amados irmãos, gostam muito de paralelismos e de repetições para fincar muito bem as ideias da nossa mente. Olha o que Paulo diz aqui: que uma
Condição sine qua non de quem depende é a fraqueza. Olha quantas vezes ele usa a palavra fraqueza, olha comigo no texto. Ele diz aí no versículo de número 9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois, mais adiante, ele diz que se gloriará nas fraquezas. Depois, no versículo 10, ele diz que tem prazer nas fraquezas. Depois, no final, ele diz, porque quando eu sou fraco. 4 vezes, irmãos, ele diz, fraqueza, 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 fraco. Só vai depender de Deus quem reconhece a sua própria fraqueza. Quem reconhece que não tem poder inerente em si mesmo, nem para vencer seus próprios pecados. Nós só vencemos os nossos pecados por causa do que Cristo fez na cruz. Quem reconhece que não tem poder, querido amigo e irmão, de mudar o coração de ninguém. Muitas vezes você está num relacionamento e a pessoa anda num conflito, mas você diz, eu vou mudar o coração dela. Preste atenção, você não tem poder de mudar nem o seu próprio coração. Você não controla as circunstâncias, querido. E é por isso que Jesus diz, Paulo, você é fraquinho. E reconheça que você é fraquinho, sabe por quê? Porque você vai entender que você tem a minha graça. Você tem a minha salvação, você tem a minha presença, Paulo, você é salvo por mim, você tem a bênção de me ter na sua vida, isso foi de graça, você não fez nada por isso, você é fraquinho, Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu querido amigo, irmão, dependência. Deus nos bota na escola do sofrimento, irmãos, para que nós aprendamos a depender dele. Talvez você, quando era jovem, achava que ia arrasar e fazer tudo que você quisesse, até que você chegou numa época que você não conseguiu nem fazer metade daquilo com que você sonhava, e você aprendeu que você tem que depender de Deus e buscar a dependência dele. Eu li outro dia a frase de um autor inglês que eu achei o máximo. Ele dizia o seguinte: quando eu estava na fase dos 20 anos, um líder inglês, eu achei que eu iria conquistar o mundo. Quando eu cheguei na época dos 30, eu disse, não, agora eu vou conquistar o país. Quando eu cheguei na fase dos 40, eu disse o seguinte, não, agora eu vou transformar a cidade. Mas quando eu cheguei na fase dos 50, ele diz, não, agora eu estou orando pela transformação da minha família. E quando eu cheguei na fase dos 60, eu entendi, Senhor, se o Senhor transformar a mim mesmo, essa já é uma grande vitória para o meu coração. Amado amigo e irmão, quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que tudo na nossa vida depende de Deus. Será que você é um soberbo? Será que você, meu irmão, tem atuado com prepotência? Será que você é uma pessoa que levanta a cabeça e passa por cima das outras pessoas como se fosse um trator e nem sequer olha para elas? Será que falta a você a doçura de Cristo Jesus? Será que você entra no seu trabalho e passa pelas pessoas, amado amigo e irmão, como se elas fossem armários diante de você, e você não fala nem sequer bom dia, e não abençoa as pessoas com bom dia? Preste atenção, você vai ser matriculado na escola do sofrimento, e você vai ser esmurrado e vai ser moído, até que você aprenda a depender de Deus, até que você entenda que é fraco, até que você entenda que se tem qualquer bênção na sua vida, isso vem única e exclusivamente da bondade e da graça do Senhor. Dependa do Senhor, querido amigo e irmão, dependa do Senhor, confie nele, dependa dele a cada dia, e quando você for fraco, então você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. A escola do sofrimento é a escola da dependência. Tinha uma moça lá em Brasília, na igreja que eu era pastor, participava de um grupo. O grupo dela cantava uma música que eu achava tão bonita, eles diziam assim no coro: eu sou totalmente dependente de ti, Senhor. Quando vejo que não dependo, realmente eu nada sou.
Contigo eu sou mais que vencedor, contigo eu sou mais que vencedor, contigo eu sou mais que vencedor, Senhor Jesus. Dependa do Senhor, clame a Ele em oração, ore, chore, clame, diga: Senhor, abre os céus e desça, eu sou pequenino, mas Tu és poderoso, e dependendo do Senhor, você verá a intervenção de Deus na sua vida, você verá o poder de Deus atuando em você verá o Senhor intervindo na sua situação, e você ficará perplexo com tudo que o seu Deus realizará. A escola do sofrimento é a escola, amado amigo e irmão, da dependência. Que você saia daqui para depender de Deus, amém? Que você seja uma pessoa de oração, que você se humilhe na presença do Senhor, que você saiba que tudo que tem e tudo que é vem das dadivosas mãos do nosso Pai, que deu Filho na cruz por você e disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que nós sejamos homens e mulheres dependentes do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você tem passado nas provas da escola do sofrimento? Já passou na prova da humildade? Foi aprovado na prova da dependência? Louvado seja o Senhor. Talvez a graduação já esteja chegando, a expectativa da formatura. Oh, que o Senhor te deixe formar nessa escola, em nome de Jesus. Mas a escola do sofrimento, amados irmãos, além de ser a escola da humildade, a escola da dependência, a escola do sofrimento é a escola do contentamento. A escola do sofrimento é a escola do contentamento. Versículo de número 9, eu lerei a metade, irmãos, vocês lerão o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vocês o 10. Paulo diz, amados irmãos, agora que voluntariamente ele vai se gloriar nas fraquezas. Ele vai jactar-se, amado irmão, do privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Ele cumpre aqui aquilo que ele disse aos filipenses, que o Senhor nos deu a graça de não somente crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. Está lá em Filipenses 1:29. E também ele relembra tudo aquilo que ele vai dizer a Timóteo na última carta, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, padecerá perseguição. Ele diz então que ele se gloria, amado irmão, nas suas fraquezas. Ele diz: eu sou fraquinho. Mas ele se gloria não somente nisso, ele também, amado irmão, ele sente prazer nas suas fraquezas, repete ele, nas injúrias. Quando ele é injuriado, quando ele é atacado, quando ele é injustiçado com palavras. Mas também ele sente prazer quando passa necessidade, amado amigo e irmão. Quando não tem dinheiro sobrando e vê Deus sustentá-lo, ele consegue se alegrar porque Deus o sustenta. Mas ele também diz que sente prazer, amado irmão, nas perseguições, quando alguém se levanta contra ele. Você se lembra naquele dia em Filipos, que ele foi açoitado junto com Silas por expulsar o demônio de uma moça, e eles dentro da cadeia, amados irmãos, louvam ao Senhor com as costas sangrando, porque sofreram por causa do nome de Jesus. Eles cantam a um terremoto e Deus salva o carcereiro de maneira milagrosa naquela noite. Isso aqui não é mentira, Paulo viveu isso de verdade. Mas ele sente prazer, amado irmão, também nas angústias. E a ideia da palavra angústia aqui no original é literalmente quando eu sou apertado, quando eu sou esmagado contra a parede. Irmão, o que Paulo está pregando? Paulo é masoquista? Não, irmão. Não é nada disso. Ele está dizendo para mim e para você que ele se alegra no Senhor independentemente das circunstâncias, que nada, amado amigo e irmão, tira a alegria dele, porque ele tem um compromisso real e sincero com o Senhor Jesus, meu irmão. Mas ele diz que
passa tudo isso por amor de Cristo. Ele diz a nós que quando Ele é fraco, Ele é forte. E aí eu quero dizer para você o seguinte, que quando a gente entra na escola da humildade, da dependência, nós vamos nos contentar, e aí quando nós nos contentarmos em Deus, aí estará a nossa força. Fique comigo, olha para você ver no versículo de número 9, Paulo, amado irmão, usa a palavra poder no versículo de número 9, no início, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois ele diz que se gloriará na fraqueza, para que sobre ele repouse o poder de Cristo. E lá no versículo de número 10, ele usa de novo a palavra no final, porque quando sou fraco, então aqui sou poderoso. A ideia da palavra é essa. Você só tem poder para enfrentar a vida, amado amigo e irmão, quando o seu poder não vem da sua própria capacidade, quando o seu poder não vem das suas circunstâncias, quando o seu poder não vem do seu saldo bancário, quando o seu poder não vem do seu prestígio diante dos homens, quando o seu poder não vem da sua inteligência, nem da sua eloquência, nem de todas as suas habilidades, mas quando o seu poder vem de fato da alegria que você sente em Cristo Jesus. É por isso que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Irmãos, nós nos contentamos em Deus, nós nos alegramos em Deus. Irmãos, este pastor passou por uma luta impressionante no ano de 2003, esse que vos prega. No ano de 2003 eu tinha 24 anos de idade. Era um jovem pastor que liderava a equipe de pastores brasileiros no Chile, que estava vivendo um despertar espiritual naquele país. A igreja chilena tinha grandes lutas e Deus mandou a nossa equipe, e eu com 24 anos de idade servia como líder da equipe de pastores brasileiros, com pastores até com 50 anos de idade. E a gente feliz porque Deus estava convertendo pessoas, não só na nossa igreja, mas nas outras igrejas. A gente montando seminário, formando pastores chilenos, plantando novas igrejas. E, amados irmãos, para que a alegria minha fosse maior, minha esposinha que está sentada ali atrás ficou grávida. Meu coração quase explodiu de alegria. Eu liguei para o mundo inteiro: você pai, né? Eu sou assim barulhento, bagunceiro, efusivo. Liguei para toda a família. E aí fui pregar, amado irmão, num congresso de jovens da Igreja Presbiteriana do Chile, onde havia jovens de todo o país. E minha esposinha não pôde ir, porque a gravidez estava um pouco complicada, e o doutor recomendou que ela ficasse de repouso em casa, mas eu fui. E aí, estava ali com os jovens, almocei, me divertindo, ia ser o pregador do culto à noite. E aí, irmão, eu fui para o meu quarto, e lá no quartinho, no acampamento El Tao, da Igreja Presbiteriana do Chile, é perto da onde Pablo Neruda tinha a casa de praia dele, amado amigo e irmão, um acampamento construído pelos americanos na final da década de 30, início da década de 40. E eu deitei ali no meu quarto, e comecei a orar, e comecei a dizer: Deus, o Senhor é bom demais. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a igreja que eu sou pastor está crescendo, né? Deus, o Senhor está multiplicando o número do povo, mas quero te agradecer, Deus, porque o seminário está indo de vento em popa, nós estamos formando pastores chilenos. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque agora estão vindo mais colegas do Brasil, e nós estamos formando uma equipe revitalizando 6 novas igrejas, plantando outras 5, eu quero te agradecer por isso. Eu quero te agradecer, Deus, ó Pai, porque o Senhor me deu o dom de pregar a Tua palavra, e meu sonho era pregar aqui, ali e acolá, e eu estou pregando de norte a sul do Chile, também em outros lugares. E, amado irmão, de repente, na minha oração, eu caí em mim. E Deus visita a gente com convicção de pecado. E perguntas começaram a subir à minha mente. Ninguém apareceu dizendo: eis que te digo. Não, nada disso. De repente, na minha oração, eu comecei a me perguntar: e se Deus tirasse a igreja, eu ainda me alegraria? De joelhos, lá orando, sozinho no quarto. Se Deus tirasse o despertar espiritual que nós vivíamos no Chile, eu me alegraria. Se Deus tirasse o seminário, eu me alegraria. Se o Senhor desfizesse a nossa equipe, será que eu me alegraria? Se o Senhor tirasse a minha voz e eu não pudesse pregar mais, será que eu me alegraria? Se o Senhor tirasse o nosso bebê, será que eu me alegraria? Se o Senhor tirasse a minha linda Cleuzinha que está ali atrás, será que eu ainda poderia me alegrar? E de joelhos, irmãos, convencido de pecado, eu pedi perdão ao Senhor por todos os meus pecados. E pedi perdão ao Senhor porque
a minha alegria primeira não tinha que ser o que Deus estava fazendo comigo, nem as bênçãos que Ele me dá, mas a bênção de tê-lo em minha vida, a bênção de ter sua graça, a bênção de ter sua salvação. E ali naquele momento de oração, amado irmão, era como se eu percebesse que Deus ia tirar todas aquelas coisas. Eu me perguntava mesmo sinceramente aquilo. E naquele quebrantamento ali eu disse: Senhor, eu estou fazendo essas perguntas ao meu coração, e se o Senhor tirar tudo isso, sinceramente, eu comecei a dizer para o Senhor, falei: Senhor, o Senhor pode tirar todas as coisas, porque o maior amor da minha vida, louvado seja Deus, é o Senhor Jesus. O Senhor pode tirar a igreja, o Senhor pode tirar o seminário, o Senhor pode tirar a nossa equipe servindo no Chile, o Senhor pode tirar as conferências. Se o Senhor tirar nosso bebê, vai doer demais, Senhor, vai doer demais, mas o Senhor pode. Se o Senhor tirar o dom de pregar, eu não sei fazer mais outra coisa na vida, eu fui chamado para isso, né? Eu não sei o que eu vou fazer, mas se o Senhor arrancar minha voz, tudo bem, o Senhor cuida de mim. Agora, Senhor, não tira minha Cleuzinha, não. Porque ela pode me dar outros filhos, mas eu amo o Senhor mais do que todas as coisas. Irmãos, naquela noite, para a glória e honra do Senhor, Deus foi conosco no culto. Quando nós terminamos de pregar a palavra, irmãos, mais de 200 jovens vieram à frente por si mesmos, para que o presidente do sínodo, reverendo Daniel Vasquez, e este que vos fala, orássemos por eles. E depois que nós terminamos o culto e oramos por eles, aqueles meninos pegaram os instrumentos e cantaram durante 2 horas e meias ininterruptas. E naquele dia, para a glória e honra do Senhor, o Senhor chamou 8 jovens para o sagrado ministério, e 6 deles ainda são pastores fiéis ao Senhor. Quando a gente não é nada e depende só de Cristo. Na semana seguinte eu voltei para Santiago, e o Senhor levou o nosso bebê, e doeu demais, doeu muito, mas a maior alegria da minha vida é Jesus. Qual é a maior alegria da sua vida? Se Deus tirasse a bênção que você mais ama, você ainda estaria satisfeito? Se Deus tirasse os seus talentos, se Deus tirasse o seu emprego, se Deus tirasse a pessoa que você mais ama, se Deus tirasse os seus filhos, se Deus te visitasse com câncer, onde estaria a sua alegria? Você só pode dizer que Jesus é o maior amor da sua vida quando você entender que até naquelas circunstâncias mais terríveis, Ele é soberano, Ele te ama, e tudo que Ele faz é o melhor para você. Então você vai chorar e vai gemer, mas nada vai tirar a sua satisfação, nada vai tirar a esperança da sua vida, porque você sabe que você custou o preço mais caro do universo. Deus deu o único filho dele na cruz do Calvário em seu lugar, e nada nem ninguém pode tirar você das mãos deste Salvador maravilhoso. Então, meu querido amigo e irmão, você terá força, sabe por quê? Porque com injúrias, com necessidades, com confrontações, com perseguições, com apertos, você estará satisfeito, porque a sua alegria é fundamentada no Senhor Jesus. Ao final desse sermão, por que, pastor, nós vamos ser aprovados nas provas da humildade, da dependência e do contentamento? Porque nós faremos o que está lá em Hebreus 12:3, que diz: considerai aquele que sofreu tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que vosso ânimo não se canse até desmaiar.
Considere o que Jesus sofreu na cruz por você. Considere que Ele é Deus e deixou a glória e resolveu fazer esse homem se humilhando por amor a você. Considere que Ele vestiu carne, vestiu pele, e sendo Deus Ele sabia toda a podridão, toda a maldade que ia no coração do homem. Se você no seu trabalho como crente se ofende com um colega que xinga palavrão, imagine o Senhor Jesus que estava com as pessoas e sabia de tudo que lhes ia no coração. E Ele, sendo Deus, deveria ter sido honrado pelos religiosos judeus, mas eles zombaram dele, cuspiram no Senhor, bateram em sua face, cravaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, fincaram, amados irmãos, pregos em suas mãos e em seus pés, zombaram dele, amado amigo e irmão. Mas ele foi fiel até o fim, porque ele estava de olho em troca da alegria que lhe estava proposta, ele estava de olho na sua salvação. Ele imaginou aquele grande dia quando eu e você estaremos com ele na glória, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Considere o que Jesus sofreu por você e entenda que nunca ninguém te amou como o Senhor. Então a sua alegria será tirada dele. E ainda que nós soframos, nada nem ninguém tirará a nossa paz, porque a nossa alegria vem somente do Senhor Jesus. Que Deus te dê a bênção de ser aprovado na escola da humildade, na escola da dependência, na escola do contentamento. Que o Senhor te faça vitorioso contra o sofrimento, que no dia da angústia e da dor, você não se esqueça de que Deus tem por você grande amor, e por causa do seu favor, deu em seu lugar o Salvador, e que nunca ninguém jamais poderá te arrebatar das mãos do Senhor. Que Deus te dê vitória sobre o sofrimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite, irmãos? Eu quero orar por você que ouviu essa mensagem e disse: pastor, eu preciso ser aprovado da escola do sofrimento. Eu quero ser aprovado nessa escola. Eu preciso, Deus, me tornar mais parecido com Cristo, mais humilde. Eu quero depender mais do Senhor. Eu quero ter a minha alegria, não na minha posição, na minha empresa, não no meu trabalho, nem por causa do que fazem comigo. Eu quero me alegrar no Senhor. Enquanto meu querido dedilha ali no piano, eu quero orar por você que quer ser aprovado na escola do sofrimento. Todos podem fechar seus olhos. Se você quer que eu ore por sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente nessa noite. Diga: Senhor, me dá um coração parecido ao de Cristo Jesus. Me dá vitória sobre o sofrimento em nome de Jesus. Vem aqui. Vira à frente, não salva, mas é você dizendo: Senhor, esse sermão falou comigo. Eu quero renovar meu compromisso contigo. Eu quero ser mais humilde como meu Senhor é. Deus, eu quero confiar em Ti, depender de Ti cada dia mais e mais. Eu quero me alegrar no Senhor. Chegue aqui para frente. Não importa se você está visitando a gente que é pastor, não tem problema. Eu só não vou aqui na frente porque eu vou orar de cá por você. Mas se você quer vir aqui e quer que eu ore por você nessa noite, e quer dizer: Senhor, me dê vitória, me ajuda a aprender tudo que eu preciso aprender no sofrimento, para que a minha vida glorifique o Senhor, para que eu me alegre somente em Ti. Nós vamos orar nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, nós colocamos esses queridos irmãos e irmãs diante do Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor não vai nos deixar do jeito que nós estamos. E o Senhor usa tudo, Deus, tudo, para tirar a idolatria do nosso coração. O Senhor nos ama tanto, Deus, tanto, que o Senhor não deixa nada nem ninguém dividir o Teu lugar no nosso coração com o Senhor. O Senhor não deixa a nossa profissão ser o nosso Deus. O Senhor não deixa o cônjuge ser o nosso Deus. O Senhor não deixa, Deus, ó Pai, os amigos serem nosso Deus, nem nosso salário, nem nosso emprego, nem nossos filhos, porque o Senhor sabe que a maior bênção que temos é o Senhor, e o maior privilégio que temos é Te amar sobre todas as coisas, Deus. A maior bênção que temos é ter comunhão contigo,
Perdoa-nos, Senhor, quando abandonamos os mananciais de águas vivas e vamos para cisternas rotas, lodosas, Deus, ó Pai, esquecendo-nos de Ti. Mas muito obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos bota na escola do sofrimento, para arrancar a idolatria do nosso coração, para nos fazer mais humildes, para fazer de nós pessoas que dependem, entendem que o pão que está lá na mesa de casa vem mesmo é do Senhor, que a roupa que a gente veste é dada pelo Senhor, que o carro no qual a gente anda é do Senhor, a casa em que a gente mora, tudo é Teu, e nós temos que ser agradecidos por tudo que nos tem dado. Ó Deus, e ainda que nós estejamos sofrendo muito, ensina-nos, Senhor, a Te amar sobre tudo. Ensina-nos a alegrarmos em Ti. Ensina-nos, Deus, ó Pai, a entender que foi o Senhor que nos colocou nessa circunstância. E ainda que pareça que nós estamos levando um murro de Satanás, Senhor, na cara, por favor, Senhor, nos ajuda a nos voltarmos para Ti. Acolhe-nos em Teus braços, Senhor, nessa noite. Livra-nos de nós mesmos, Santo Deus, e molda-nos à imagem do Teu Filho, Cristo Jesus. Dá-nos a bênção de graduarmos-nos nesta escola, que o Senhor nos dê vitória sobre o sofrimento, para que Te amemos sobre tudo, para que dediquemos nossa vida a Ti, para que sejamos uma bênção enquanto aqui estivermos, para que anelemos o dia no qual Te veremos na glória. Nós oramos e abençoamos Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém.